Bom dia, amigos queridos. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade, junto ao coração de todos, onde, unidos em um pensamento, agradecemos a Deus primeiramente pela misericórdia da vida, pela misericórdia desse dia abençoado, onde encontramos inúmeras lições durante todo o nosso tempo, observando cada uma, o que cada uma se revela para nós, com a certeza das bênçãos de Deus, com essa rogativa, com o pedido de proteção e ajuda dos mentores e guias espirituais, para que consigamos realmente compreender a lição. Nós vamos então hoje fazer o estudo da lição número 17, que tem como título Cristo e Nós, do livro Fonte Viva. Emmanuel inicia com a passagem de Atos, capítulo 9, versículo 10, dizendo: E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por Ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Cristo e nós. Então, Emmanuel nos explica que se nós esperamos tanto por Jesus para pacificar o mundo, para nos fazer crescer, através dos esclarecimentos, dos consolos, buscamos em Cristo a paz, a harmonia, esperamos, igualmente Ele nos aguarda. Então ele fala, não vai ter mundo ser redimido sem almas redimidas, O que é a coletividade do mundo? Senão a união
de indivíduos, criaturas isoladas que, quando se juntam, uma coletividade. Enquanto cada uma delas não se redimirem, o mundo não será redimido. Como falar em terra, no mundo de regeneração, se nós não buscarmos trabalhar nessa obra regenerativa? Todas as lições, quase, Emmanuel nos conclama não só ao entendimento, mas ao trabalho de nos redimirmos e ajudarmos o outro. Nós e o outro. Cristo e nós e o Cristo. Nós vamos perceber o quanto estamos unidos, necessitando um dos outros. Então ele fala, né? Começou ali com Pedro e André, depois aqueles discípulos cresceram. Nós nos colocamos como discípulos do Mestre? Nos colocamos. Queremos sim acompanhá-los, acompanhar aquele grupo, acompanhar Jesus. Nós somos esses que estamos inúmeras vezes levantando, nos reerguendo, rastejando, mas querendo seguir o Mestre Jesus. Quantas reencarnações, talvez não realmente querendo, dizendo que queremos, mas muitas vezes não nos comprometemos com esse seguir o Jesus. E assim ele nos fala aqui que desde o primeiro dia ele convida, ele insiste e apela às almas, como até hoje nos convida, insiste com a gente. Tanto insiste que estamos novamente nessas lições. Senão não seríamos atraídos para as lições do Evangelho, não estaríamos aqui. Quem está aqui nesse grupo, escutando como eu, falando de Evangelho, tentando buscar o Evangelho, por que se afiniza com esse tipo, com esse local que a gente fala, né? Espaço de fala, de entendimento? Que afinidade é essa? Mais uma vez estamos buscando, mais uma vez estamos tentando compreender o que era comprometimento, o que é realmente querer, o que é ir em direção. Então, ele insiste sim, estamos sendo sempre um instrumento, para que sejamos um instrumento da sua divina vontade. Nós vamos ser um instrumento sempre, ou do bem ou do mal. Que bom que possamos ser um instrumento do bem, né? Nós vamos lembrar que se a redenção vem do mais alto, mas ela não vai se concretizar aqui sem a colaboração ativa dos encarnados também. Como é que esse mundo espiritual, o que está saindo do mundo encarnado para o mundo espiritual? Que tipo de espíritos são esses? Já são espíritos redimidos? Como é que será esse mundo espiritual mais próximo à Terra? Nada mais do que a representação dos seres que foram encarnados. Por isso a necessidade constante do trabalho. Por isso que Jesus insiste com cada um de nós. Então não adianta dizer, isso é problema de Deus. Não é problema de Deus. Somos nós que vamos continuar vivendo, quer encarnado ou quer desencarnado. Temos que ter essa consciência que as coisas não vão mudar se nós não nos modificarmos e ajudarmos o outro a se modificar, para que tenha uma plena vibração de harmonia, para que realmente, possa o reino de Deus estar no meio de nós, entre nós. Então Deus vai ajudar o homem através do próprio homem. É preciso do homem ajudando o homem. É essa esfera de cooperação que nós vamos ter que entender, a colaboração ativa. Então, ele fala, que o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Não fala competição, cooperação. Todos cooperando um com os outros,
Reparemos a importância do sentimento aqui de solidariedade, de cooperação, de fraternidade. Ninguém vai chegar na frente do outro, em lugar nenhum. Ai, vou sair correndo, porque só eu vou para o céu. Não existe céu, não existe inferno. Ainda existe um grande pensamento do eu sozinho, eu comigo mesmo. É o que vamos muitas vezes encontrar. A solidão, quer encarnado, quer desencarnados. Porque não nos demoramos atentando nas lições da necessidade de cooperação, de criar laços de simpatia, de amizade verdadeira. Nós já paramos para observar que esses laços de simpatia são justamente aqueles que mais nos ajudam nos momentos de crise e dor? Inúmeros espíritos que nem conhecemos pelo nome. Quando fazemos o bem a alguém, fazemos a alguém que tem uma equipe espiritual junto dele, de amigos. E como é que é aquela história? Quando você faz bem a alguém que eu amo, você faz um bem a mim. Eu vou te ser grato pelo bem que você fez àquele meu coração querido. Então, nós vivemos em coletividade. Não existe uma alma que possa ser ilhada, isolada. Seria um sofrimento atroz. E a gente vai lembrar que Jesus, ele fala, por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de surgimento e sublimação do mundo. Paulo, o recém-convertido, foi um trabalhador daqueles que não têm descanso. Errou? Errou. Reconheceu o erro, dizia o tempo todo quanto errou. Mas quando ele cai em si e levanta, ele era comprometido. E dali em diante ele não olha mais para trás, para o passado dele. Jesus precisava. Paulo seria o apóstolo, foi o apóstolo dos gentios. Foi um vaso escolhido pelo Cristo. E Jesus teve que pedir a quem? A Ananias. Como que ele aparece a Ananias? Em visão. Ananias médio, em visão, Jesus lhe chama. Ananias. E quem lá em Atos vai descobrir que o Ananias não estava nem um pouco feliz e entrar em contato com aquele doutor que era chamado à época de Saulo de Tarso, nem um pouco confortável. Ela falou, Jesus, tipo assim, o senhor sabe quem é ele? O senhor tem certeza, Então, Jesus não fez todo o trabalho com recém-convertido, de Saulo, depois se tornaria Paulo. Ele necessitou da cooperação de Ananias para ir lá tratar do doutor. Que ele fosse, que Ananias fosse. Começou a falar, Jesus já explicou e não tem conversa. Então você vê, Jesus poderia ter feito o trabalho todo, faria, ter feito tudo, mas não fez. Ele se demonstra ali a necessidade de cooperação, então ele busca Ananias. Ele vai sempre buscar alguém para participar junto dele como cooperador. Inúmeras vezes somos nós os convidados. Não somos convidados? Às vezes, estamos numa situação e percebemos envolvidos
né, para uma intuição, uma inspiração em direção a alguma situação. A espiritualidade amiga, inúmeras vezes, já contou que em determinadas áreas elas buscam alguém que esteja antenado em vibrações mais elevadas, para aquela criatura ser intuída, inspirada a ajudar uma outra criatura que está lá em outro lugar. É preciso não só lá ajuda espiritual, mas é necessário que o encarnado apareça para participar da situação. Quer pela sua força, pelo seu fluido, pelo seu magnetismo, é necessária a presença dele. E ele é convidado. Agora, se ele vai atender ou não, assim somos nós. Nós vamos atender esse apelo? Como ele diz aqui, o convite do Cristo, a insistência e o apelo para que nós sejamos um desses amigos de Jesus. Então, ele nos convidou, o que ele disse? Ide pregai. É quem? A nós. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou seja, ilumine o seu irmão. Não esconda, não. Fale daquilo que você já conhece. Edifique o seu companheiro. Mostre a ele o valor de Jesus. A seara é grande. Poucos são os ceifeiros, ou seja, poucos os trabalhadores. Tem muito. A seara é muito grande. Quem é a seara? Qual é o campo? É o mundo. Precisa de muitos. Nós precisamos ser pontos multiplicadores. Cada um de nós já tem esses valores. Então, essas afirmativas do Cristo nos provam, né, a importância que ele atribui à colaboração humana. Aonde estiver, né, um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial. Cristianismo significa Cristo em nós. Sejamos, então, cartas vivas de Jesus. E muitas vezes nós somos convidados e dizemos, agora não, né? Agora eu não posso. Nós vamos lembrar que esse não, Ananias não teve o quê? Não teve escolha. É a oportunidade de mudarmos de posição, de socorridos para aqueles que socorrem, que estão com Cristo, que estão trabalhando junto a essa espiritualidade ativa no bem. Então somos nós convidados por Jesus. Quando Ananias disse, eis-me aqui, Senhor, e nós, Cristo em nós, o que nós iremos dizer? Já pensamos nessa responsabilidade, nesse nosso comprometimento? Já percebemos os momentos do dia em que somos convidados? Vai ser das formas mais simples. Não vai vir, talvez, Jesus numa visão como Ananias teve, mas a própria necessidade por si só diz que ali é necessário um trabalhador. Um trabalhador. O que é ser um trabalhador cristão? É aquele que edifica, que leva a palavra, que ilumina o outro, que leva a mensagem da Boa Nova de uma forma tranquila, pacificada, sem excessos de palavras difíceis, nada disso. Às vezes é um sorriso, um abraço, às vezes é um olhar carinhoso, aonde o outro se sinta acolhido. E que possamos agora no final dizermos ao Cristo Jesus, Senhor, eis-me aqui também. Que possamos dizer presente em todos os momentos que formos convidados ao trabalho do bem. E que tu não precises berrar tanto ao nosso ouvido, que de uma forma tranquila já consigamos perceber que quando ajudamos a qualquer criatura, é a Ti que estamos fazendo. Que alegria, Senhor,
podermos ser um instrumento do bem. Graças a Deus, Senhor, alguém lembra da gente para ser útil, para ajudar. Antigamente éramos convidados para situações tão deploráveis, mas quando hoje alguém lembra da gente e nos convida para um trabalho no bem ou nos pede um favor, possamos dizer: louvado seja Deus, quando pela sua misericórdia me permite me redimir, me renovar como uma criatura colaborativa junto ao Evangelho do Cristo. Que dessa maneira então possamos nos despedir, desejando a todos que brilhe a nossa luz, que possamos colocá-la para brilhar acima, resplandecente, que possamos, assim como somos, também acolher tantos outros irmãos. Muita paz, meus queridos. Muitas bênçãos de Deus. Graças a Deus.